Se você não fizer dívida, nunca vai ter nada. Tenho certeza que você já ouviu essa afirmação. A pergunta é: isso é mito ou é verdade? Bom, hoje nessa Masterclass você vai aprender 3 segredos para você sair das dívidas, segredos que grandes milionários já utilizaram. Em 3 passos você vai aprender como eliminar as suas dívidas e como, a partir daí, prosperar e enriquecer verdadeiramente. Eu quero que você anote uma coisa que eu vou te falar agora, porque se você esquecer tudo que eu te falar nessa aula, isso você não pode esquecer, que a sua dívida não te define, ou seja, a situação financeira que você se encontra hoje não te define. A própria Bíblia diz que nós não podemos servir a 2 senhores, ou a gente serve ao dinheiro, ou a gente serve a Deus. E aí você deve estar pensando, se perguntando, como assim servir ao dinheiro? Não, eu não sou escrava do dinheiro, eu não sirvo o dinheiro. Será? Bom, eu vou te dar alguns exemplos aqui para elucidar aí na sua memória. Você, por acaso, quando você deve ao banco, ou quando você deve a um amigo, ou quando você deve a um conhecido, ou quando você deve ao cartão de crédito, você fica nervoso? Você perde o sono? Você trata mal as pessoas? Se você disse sim para pelo menos uma dessas situações, sim, você serve ao dinheiro. Lembra lá da frase que eu quero que você lembre? A sua dívida não te define. Kelly, mas você está me dizendo então que eu devo ignorar as dívidas? Não, eu não estou dizendo. Inclusive, eu estou aqui para te ajudar a sair das dívidas. O que eu quero é que isso não interfira, que você não se deixe abater pelas dívidas. Por quê? Porque se você se deixa abater pelas dívidas, você não tem um psicológico nem emocional mínimo para que você possa enxergar com clareza a situação e sair deste lugar de endividado que você talvez se encontre. Não sei o tamanho da sua dívida, mas para você sair daí, você precisa de clareza, você precisa pensar. E para isso, se você estiver nervoso, você não vai conseguir. No Brasil, 85% da população está endividada. E agora eu te pergunto, essa concentração de dívida está na classe A, B ou C, ou seja, classe alta, classe média ou classe baixa? Bom, se você pensou classe média, você acertou. E existe uma razão para isso. A razão é que a classe média é a classe que está aqui no Instagram, por exemplo, está nas redes sociais, enfim, e começa a ver outras pessoas que ou têm poder aquisitivo maior, ou até fingem que têm poder aquisitivo maior. E aí começa uma comparação. E aí, quando você se compara, o que que acontece? Você acaba dando passos maiores do que a sua perna. Você acaba comprando coisas que você não precisa, para muitas vezes impressionar alguém que não está nem aí com você. Então, talvez você faça parte dessa estatística da classe média. E agora, se você passou pela sua cabeça, não, eu não sou classe média, eu sou classe baixa. Não, você não é classe baixa. Classe baixa são as pessoas que não têm acesso a nem às redes sociais. As pessoas que realmente não têm como estar aqui se comparando com ninguém. E por isso é necessário ONGs e instituições e pessoas que olhem por essas pessoas e dêem um mínimo de estrutura básica para que ela possa, pelo menos, vislumbrar sair de lá um dia. Agora, você não, você está tendo acesso à informação, inclusive essa aula que eu estou te passando aqui hoje, para sair de onde você está. Ou seja, um endividado pode ser só uma situação momentânea e não exatamente pobreza, entende? Então, é só uma situação que você se encontra, lembra lá? Vou repetir de novo. A sua situação financeira não te define, não te define quem é, não define a sua identidade. E essa questão da comparação, ela é tão real que lá na Universidade de Harvard, eles desenvolveram um sistema para que isso não acontecesse. Porque sim, os alunos de notas mais baixas ficavam se comparando e eram prejudicados. Então, o que eles fizeram? Eles separaram um quarto das últimas vagas, ou seja, das pessoas que tiravam notas mais baixas, mas ainda assim conseguiam passar na universidade, para atletas. Ou seja, o atleta, ele vai se sair tão bem nos esportes que isso vai compensar. Se por acaso ele tirar notas mais baixas do que aqueles outros, né, que se saem muito melhor, porque são intelectualmente muito, né, tem um nível intelectual muito maior, eles não vão se sentir
menosprezados, não vai ter comparação. Por quê? Porque eles se sobressaem na questão dos esportes. Então, voltando lá, o que que você precisa internalizar? Você precisa internalizar a verdade de que a sua situação financeira não te define, ou seja, não importa o tamanho da sua dívida, isso não é você. Isso é uma situação que está acontecendo momentaneamente com você. Por que que você precisa separar as coisas? Para que você consiga ver tudo com clareza, para que você tenha controle mental, controle emocional para resolver essa situação, porque a partir daí sim vai ser possível. Agora, nervoso, sem dormir, não vai ter como você resolver. Agora, lembra lá da frase do começo? Se a dívida é boa ou se a dívida é ruim? Bom, tudo depende do tipo da dívida. Existem dois tipos de dívidas, a boa e a ruim. Vou te explicar. Por exemplo, se você compra um iPhone, né, que hoje é um dos celulares mais caros do mercado, se não o mais caro, não sei. E esse telefone, ele só é usado para entretenimento, só para você acessar redes sociais, para ficar vendo videozinho? Dívida ruim. Se você compra um tênis de marca, já é o 10º que você compra, e aquilo não interfere em nada na sua vida. Você vai trabalhar, sei lá, de chinelo e tá tudo bem. Isso não interfere na sua profissão, por exemplo. Se bem que sempre se arrumar vai ser bom, né? Mas não precisa ser necessariamente com tênis de marca, pode ser um tênis bonito, um tênis limpo, já tá tudo ok. Dívida ruim. Se você compra uma casa para morar parcelada em 555 milhões de vezes, né? Que é o que a maioria dos brasileiros fazem. Dívida ruim. Kelly, você está dizendo que eu não devo comprar o meu imóvel próprio. Não, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que se esse imóvel não te traz nenhum tipo de renda, matematicamente ele é uma dívida ruim. Mas a questão do imóvel próprio, ela é um pouco mais profunda e eu não vou falar sobre isso aqui hoje, tá? Mas matematicamente sim, é uma dívida ruim. Agora, se esses mesmos itens forem usados para alavancar seu patrimônio de alguma maneira, aí eles vão ser dívidas boas. Como? Explico. Por exemplo, você compra um curso parcelado, você paga uma mentoria parcelada. Isso vai o quê? Vai aumentar sua capacidade. Isso vai te ensinar coisas que dali você pode criar novas rendas. Dívida boa. Você compra um maquinário novo para sua empresa. Dívida boa, porque você sabe que aquele maquinário vai aumentar seu faturamento. Você compra um iPhone, sim, porque você sabe que os vídeos de lá são melhores e você vai sair fazendo vídeos na internet para monetizar com a internet online. Você compra uma casa financiada, mas você já fez a conta e sabe que se você alugar aquela casa, o valor do aluguel vai pagar a parcela. Ou seja, você não vai ter nem que tirar dinheiro do bolso para você pagar essa parcela. Imagina que beleza isso acontecendo. Então, você entende como existem realmente dois tipos de dívidas? Então, a pergunta que você tem que fazer é: essa dívida que eu vou fazer, ela vai alavancar meu patrimônio? Sim ou não? Se sim, você pode e deve fazer essa dívida. Inclusive, essa é a estratégia que milionários, multimilionários e bilionários utilizam para fazer cada vez mais dinheiro. Ou seja, eles vão lá e fazem financiamentos, eles pegam dinheiro a um custo X para construir algo que vai render 2x, por exemplo. Ou seja, eles pagam essa dívida aqui e eles ainda ficam no lucro. Fazendo o quê? Uma dívida. Compra um imóvel. Então, de novo, como eu dei a questão, o exemplo do imóvel. Compra um imóvel e aluga esse imóvel, ou vende reforma esse imóvel e vende mais caro. Enfim, são N possibilidades. Ou seja, você precisa, nessa situação, você precisa pensar em construir ativos para que esses ativos façam dinheiro para você de maneira passiva. Ou seja, eu construo um ativo e o dinheiro trabalha para mim, sem que o meu trabalho, que a minha mão de obra esteja envolvida. Bom, e se você está vendo essa aula, talvez você seja uma pessoa endividada. Ou você talvez já esteja vendo por precaução, não sei. Mas fato é, que se você é uma pessoa endividada, eu te aconselho a ficar aqui comigo, porque agora eu vou compartilhar com você os 3 segredos, né, como eu te falei no começo, de milionários, que utilizaram essa mesma estratégia simples para sair das dívidas e, a partir dali, construir fortuna, construir riqueza, construir prosperidade. E uma outra coisa que eu quero que você tenha em mente é: não se acostume com como eu posso dizer, com essa situação de dívida, porque uma pessoa que ela está endividada, ela não tem credibilidade. Uma pessoa que ela está endividada, às vezes ela não consegue nem construir uma dívida boa para que ela consiga ir mais além, atingir o próximo nível. Ou seja, mas eu não estou falando de que, meu Deus, é o fim do mundo se você estiver neste local, né, neste lugar. Não, você precisa entender que é temporário,
Isso não te define, lembra lá, e que você precisa agora achar uma forma de sair daí. E para isso eu estou aqui. Então vamos lá. Primeiro passo: você precisa criar uma imagem visual dessa dívida. Como assim? Explico. Você precisa anotar essa dívida. Sim, anotar tintim por tintim. De quando essa dívida, quando você fez, qual o valor dessa dívida e quando ela termina. Que aí vai entrar o segundo passo, né? Que é a negociação. Mas você precisa ter uma tabela, visualizar o valor dessa dívida. Segundo passo, você precisa negociar essa dívida para preencher ali o seu quadro visual. Ou seja, negociar para ver descontos, porque muitas vezes você vai conseguir pagar essa dívida não no valor que ela está exatamente. E muito importante, por que que você precisa saber quando essa dívida iniciou e qual o valor inicial dela? Para aí sim você conseguir negociar. Porque, por exemplo, se você começou essa dívida com R$ 1.000 e agora essa dívida está em R$ 5.000 e o credor quer simplesmente te cobrar R$ 5.000, você sabe que é 1.000. Então, vai ficar muito mais fácil para você negociar sabendo que não é 5.000 que você deve, mas que é 1.000 que você deve. Então, negociou a dívida, preenche lá sua tabelinha no papel, no caderno, no computador, aonde você quiser. Hoje tem muitos aplicativos que você pode colocar a sua vida inteira dentro dele. Inclusive, gente, eu tô usando um que eu tô achando muito legal, que é o Notion. Lá você pode colocar exatamente tudo. Então, se você é uma pessoa que quer se organizar, use o Notion. Escreve Notion. Fecha aspas, negocie e aí preenche lá o seu quadro. Terceiro passo. Obviamente, depois que você negociar, o que que você tem que fazer? Pagar a dívida. Kelly, mas isso é óbvio. Sim, é óbvio. Mas qual é o pulo do gato aqui nesse terceiro ponto? Que muitos especialistas vão te dizer: paga a dívida maior. Começa a pagar, por exemplo, pelo cartão de crédito ou cheque especial, que os juros são muito altos. E eu te digo: não comece pela dívida maior. Quem sou eu, né? Você deve estar pensando, quem é você, Kelly? Você já se endividou tanto assim? Não, tanto não. Mas eu sei que é o que milionários fazem. Milionários fazem. Eles pagam a menor. Por quê? Vou explicar. Você hoje tem uma sensação ruim com dívida, porque quando você paga a dívida menor, olha o que que acontece com o teu cérebro. A princípio, o que que ele tinha lá registrado? Ele tinha registrado medo, angústia. Falou em dívida, já quer sair correndo, certo? Então é isso que ele tinha registrado. Aí, você vai, negocia, e aí você pega a menor parcela e você paga. O que que vai acontecer? Ele vai ter a sensação boa de que ele conseguiu cumprir aquela tarefa. E agora ele tem, inclusive, uma coisa que você precisa fazer, que faz parte do segundo passo, que é negociar, é enfrentar o problema. Porque o que que você faz, geralmente, quando você está devendo? Você foge. Ou seja, o telefone toca, você nem atende. Ou seja, você sai correndo do credor porque você não quer encarar aquela situação. Tudo bem, eu entendo que talvez nesse momento você não tenha dinheiro para pagar, mas você precisa saber, você precisa encarar, porque quando você encara, você se torna maior do que o problema. E é isso que vai gerar crescimento para você, quando você sempre encarar seus problemas de frente e se sentir maior do que eles. Porque se você tá menor que o problema, percebe que ele vai te engolir? Agora, se você encarar, é outro quadro mental que você vai começar a criar na sua cabeça. E tudo começa na sua cabeça. Por isso que aqui no passo 3 você precisa pagar a dívida menor. Um outro registro perante essa dívida. E o que que o seu próprio cérebro vai fazer? Ele vai começar a te ajudar, a te impulsionar, a criar estratégias, ter ideias para que você continue quitando aquelas dívidas, porque gerou uma sensação boa ali o pagamento. Entende? E tudo é mental. Tudo primeiro começa na sua mente. Por isso, pague primeiro a menor. Mas talvez, eu sei que você deve estar pensando assim, mas a minha dívida é muito grande. Eu não vou dar conta de pagar. Olha, eu ganho tanto e a minha dívida é enorme. E eu vou te dizer, dê o primeiro passo. Por quê? Existe na natureza uma coisa chamada ritmo hipnótico, que é basicamente, se você está indo para um lado, a natureza vai te empurrar por esse lado. Se você está indo por este lado, a natureza vai começar a te empurrar por este lado. É mais ou menos, funciona mais ou menos como a lei da gravidade. Então, por exemplo, você está com esse monte de dívida aí, você está negando a situação, você não quer pagar, enfim, você foge. O que que vai acontecer? Você vai ser cada vez mais empurrado para este buraco, esse emaranhado de coisas, e você não vai sair dessa situação, vai ficar lá. Não vai te incomodar, né? Você não vai mexer com isso, você não vai ter que gastar energia com isso, mas vai estar lá. Agora, a partir do momento que você, pera, pensa, opa.
eu preciso pagar, eu já negociei. Inclusive, gente, a questão de você escrever as dívidas num papel também tem uma outra finalidade. Tem a finalidade de você esvaziar seu cérebro. Por quê? O nosso cérebro, ele não gosta de ter nada em aberto. Então, tudo que está em aberto, no seu cérebro fica sempre lá te incomodando, fica um looping aberto, sabe? Isso explica porque você vai no cinema, começa a ver um filme ruim e você não consegue ir embora. Por quê? Você quer ver o final? Mas você tem perdido tempo. Não, vou ver o que vai acontecer. Tudo você quer saber o final. Por quê? Porque o nosso cérebro ele não suporta. Então, quando você está com a dívida ali em aberto, ele vai ficar ali trabalhando, ocupando espaço e ainda te lembrando, te incomodando. Agora, quando você coloca no papel o que que acontece, para ele, tá resolvido. Porque por mais que não esteja resolvido, você já colocou no papel, você já descarregou, já tem uma estratégia, um planejamento, então tá tudo certo para ele. E aí você também libera espaço mental para, principalmente para criar estratégias, que é criar planos para você sair deste lugar de dívida, certo? E agora voltando à questão do ritmo hipnótico. Agora, quando você dá um passo para a direita, para pagar essas dívidas, tudo vai começar a se orquestrar para que essa dívida seja paga e seja quitada. Só que agora eu vou dar a quarta dica, a dica bônus, e essa é a melhor de todas. Para você sair das dívidas. Muito mais fácil do que fazer só aquilo, não, aquilo ali você tem que fazer. Mas você precisa acrescentar essa quarta dica, que é o quê? Criar uma nova fonte de renda. Por quê? Se você está endividado, muito provável é que a sua renda, né, o dinheiro que está entrando, não está sendo suficiente para manter o seu estilo de vida. E pode ser que você consiga se organizar com o dinheiro que está entrando, quitar tudo as dívidas. Mas aí você entende que você vai continuar no mesmo lugar. Por quê? Porque o que entra aqui, sai aqui para pagar o seu estilo de vida. Então, como você vai prosperar? Você precisa criar novas fontes de renda. Porque quando você sai da dívida, ponto. Primeiro, cria uma nova fonte de renda. Negocia, paga, sai da dívida. Agora, o que você tem? Você tem dinheiro a mais para investir, para fazer mais dinheiro. Porque dinheiro, sim, gente, dinheiro faz dinheiro. Mas isso não significa que sem dinheiro você não pode fazer dinheiro. Sim, você pode. Mas isso também é um assunto para uma outra aula. Mas o mais importante aqui é que você entenda que para você prosperar verdadeiramente, para você criar riquezas, vai precisar de uma nova fonte de renda. Só com o que você ganha, você vai conseguir, no máximo, sair das suas dívidas. E como que milionários, multimilionários, bilionários fazem isso? Como eu expliquei lá no começo. Eles fazem dívidas ativas, ou seja, fazem dívidas que geram ativos, que alavancam o patrimônio deles e aí eles conseguem manter o fluxo do dinheiro. E eles fazem mais. Por exemplo, querem comprar um carro? Sabe como que eles fazem? Eles não vão lá e tiram do dinheiro, do capital deles. Eles te esperam eles gerarem lucro e do lucro ele compra o carro. Ou seja, a galinha do ovo de ouro vai estar sempre ali botando e aí ele pega o ovo e vende. Ou seja, ele não mata a galinha, como a maioria das pessoas fazem. Elas vão só tirando do capital, do capital, do capital, em vez de usar aquele capital para fazer mais dinheiro. Então, eu não sei se você é CLT, se você é empreendedor, geralmente, talvez, algumas pessoas que trabalham, né, de carteira assinada não têm muita noção disso. Então, eu estou aqui hoje para te falar a respeito disso, para abrir a sua mente sobre formas de fazer novas fontes de renda. Tanto as ativas, que é quando você coloca a mão ali, tem o teu trabalho envolvido, quanto as passivas, ou seja, você só põe lá seu dinheiro trabalhar para você, seja um investimento, seja um fundo imobiliário, seja o próprio imóvel que você compra e põe lá para alugar. Mas detalhe, se você compra um imóvel e esse imóvel você põe para alugar, mas é você que faz o trabalho ali, sabe? Você que cobra inquilino, tanana, tanana, isso já não é mais uma renda passiva, porque existe o seu trabalho envolvido. Agora, se você pega esse imóvel, põe numa imobiliária e esquece, a imobiliária recebe, deposita o dinheiro na sua conta, aí já é uma renda passiva. Por quê? Porque não tem trabalho envolvido. Entende a diferença? E agora você deve estar se perguntando, Kelly, mas como eu vou criar novas fontes de renda? Bom, existem inúmeras fontes de renda que você pode criar. Você pode criar fontes de renda presenciais, digamos assim, não sei, você pode pegar um produto para revender, você pode fazer um trabalho extra, mas eu estou aqui para te falar das rendas online. Por quê, gente? A internet hoje é uma das ferramentas, talvez até a única, que te possibilita escalar ganhos. O que é isso, escalar ganhos? Vou te explicar. Por exemplo, você monta um curso, você monta um e-book e o que acontece? Você tem todo o trabalho, né? Mão de obra, ou seja, não é uma renda passiva, tá? É uma renda ativa.
para montar uma estrutura de vendas. Mas depois que essa estrutura está montada, o que que vai acontecer? Ela vai vender automaticamente para você. Sabe aquela história que você ouve aí na internet o tempo todo? Ah, ganhar dinheiro dormindo? Pois é, se trata exatamente disso, porque a partir do momento que você monta a estrutura, muitas vezes essa estrutura vai trabalhar sozinha para você. É claro que você vai ter que sempre fazer adaptações, por isso que eu estou dizendo, isso aqui é um trabalho, não é uma renda passiva, tá? Então, por exemplo, fiz uma propaganda lá, a propaganda está rodando um tempo, ah, agora já não está dando mais, agora eu tenho que trocar, ou seja, estou trabalhando nisso, mas eu consigo de uma coisa transformar em muitas coisas. Então, eu tive trabalho para fazer um produto, mas eu posso vender milhares de exemplares desse produto. Diferente, por exemplo, de um e-commerce, ou seja, uma loja virtual de produtos físicos. Você precisa de um espaço, você precisa pagar pelo serviço, você precisa pagar pela distribuição, a pessoa vai pagar frete, enfim, é uma cooperação um pouco mais complexa. Por isso, o que eu vou falar aqui para vocês hoje é a respeito de infoprodutos, ou seja, produtos digitais, que é o que eu estou fazendo agora para fazer dinheiro na internet. Bom, quem me conhece sabe que antigamente eu postava muita coisa na internet, mas por questões familiares e de tempo, eu não tinha mais tempo para ter essa presença digital e vender através da minha presença. Então, eu descobri essa outra maneira onde eu posso vender sem aparecer. E é sobre isso que eu vou falar aqui hoje com vocês. Então, se você é a pessoa que já entendeu que você precisa de uma nova fonte de renda e realmente está interessado em criar essa nova fonte de renda, é com você que eu quero falar. Bom, eu desenvolvi uma estratégia depois de muitos estudos, depois de muita mão na massa, de como ganhar dinheiro sem aparecer, criando apenas um e-book em minutos. Como assim, quer em minutos? Sim, em minutos, utilizando a inteligência artificial. E aí talvez você esteja perguntando, nossa, esse negócio de inteligência artificial é um pouco complicado para mim, eu não sei. Pois é, eu vou te dar tudo pronto. Inclusive os prompts, ou seja, as ordens que você vai ter que dar para a inteligência artificial criar um produto para você. E para que serve esse produto que eu vou te oferecer aqui hoje? Esse produto serve se você já tem uma habilidade e quer colocar essa habilidade à venda na internet. Ou seja, se você é expert em alguma área e quer ensinar sobre isso, serve para você. Ah, se você não tem nada, nenhuma habilidade, eu não sei sobre o que falar, eu não sei sobre o que vender, também é para você. E se você não quer vender nenhum conhecimento, existe uma terceira possibilidade. Você pode fazer, sabe o quê? Você pode usar isso que eu vou te ensinar nesse curso e vender para outros experts. Por exemplo, ah, eu conheço uma jardineira, um jardineiro. E ele quer vender o trabalho dele, ele não sabe como. Você pode criar um material para essa pessoa. Essa pessoa, às vezes, tem ali uma rede social, ela não sabe mexer nessa rede social, não sabe fazer nada, não tem a mínima ideia como monetizar com isso. Você vai poder ajudar essa pessoa a criar um produto e essa pessoa vender o produto por si só. Ou ajudar ela a vender também o produto. Enfim, com o que eu vou te ensinar aqui, você vai conseguir. Ah, e vai ter mais um bônus, que é você trabalhar com a Amazon, ganhando comissão da Amazon, utilizando também somente a inteligência artificial e sem investir nada, nenhum único real. Hoje, se você quiser. Bom, e tudo isso que eu estou falando aqui, você já vai poder aplicar. Eu estou em fase de lançamento desse curso, então, como eu te falei, eu investi muito tempo, muita energia para descobrir como isso funcionava e montar essa estrutura para vocês. Mas, como estou em fase de lançamento, eu vou vender todo esse produto para vocês com tudo isso por apenas R$ 97. Bill Gates disse a seguinte frase: daqui para frente vão haver dois tipos de empresas: as que fazem negócios na internet e as que estão fora do mundo dos negócios. E eu quero te perguntar, quem é a empresa? Quem é a pessoa que você quer ser? Clica no link aqui embaixo e eu te espero do lado de cá.